Olá, meu irmão, minha irmã. Nós estamos então dando continuidade ao nosso encontro a respeito do sétimo mandamento, que diz que nós não devemos roubar. Vamos lá? Vamos então continuar o nosso estudo que nós iniciamos já no vídeo passado, certo? Vamos lá? Então, nessa segunda parte, o catecismo fala a respeito da doutrina social da igreja. Não sei se você sabe, a igreja possui uma doutrina social. A igreja, ela não se considera nem de direita, nem de esquerda, né, como a gente está acostumado na nossa sociedade. A igreja, ela tem uma doutrina social própria, né, em que ela aponta os defeitos, de ambos os sistemas que a gente conhece, né, dos vários sistemas econômicos. Então, a igreja vai nos dizer aquilo que nós temos direito, aquilo que nós não temos direito, como católicos, aquilo que é justo, aquilo que é injusto, o que é honesto ou não. Então, é importante que você conheça a doutrina social da igreja. Você pode entrar no site do Vaticano, por exemplo, e encontrar inteirinha a doutrina social, né? É um livro enorme, assim, você pode comprar o livro também. Vale a pena se você tem vontade de conhecer um pouquinho mais, tá bom? Então, o catecismo diz o seguinte, que a doutrina social da igreja, portanto, aquilo que diz respeito à nossa vida em comunidade, em sociedade, ela é sempre iluminada pelo evangelho, tá? Então, tudo aquilo que a igreja entende que tem a ver com o nosso relacionamento social, ele precisa ser amparado, baseado, sustentado e fundamentado no evangelho. É do evangelho que a igreja encontra e retira ali a sua doutrina social. É baseado nos conceitos evangélicos, né? No amor ao próximo, né? Na misericórdia, no perdão, nos direitos do ser humano. Então, a igreja se baseia no próprio evangelho para poder ensinar e confeccionar, digamos assim, a sua doutrina social. A igreja emite um juízo moral em matéria econômica e social quando o exigem os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas. Então, assim, a missão primordial da igreja é cuidar dos filhos de Deus, né? É salvar as almas. Mas a igreja, então, ela vai se pronunciar no campo social, econômico, quando ela vê que os direitos fundamentais do ser humano não estão sendo cumpridos. Então a igreja não pode se calar diante das injustiças que se cometem, né, das atrocidades, às vezes das tiranias. A igreja não pode ficar quieta. A igreja precisa dar ali a sua contribuição. A igreja tem esta força, né, de ser esta voz profética, né, no meio de uma sociedade que muitas vezes tem ali as suas tiranias, as suas injustiças. A igreja, ela se pronuncia, né? É dever da igreja, tal qual os antigos profetas, que também denunciavam os erros sociais. A igreja também tem esta missão. Veja, a salvação das almas é aquilo que a igreja tem como o seu principal objetivo. Entretanto, quando os filhos de Deus sofrem, a igreja sofre também, né? Então, se alguém passa fome, a igreja também tem que cuidar daquele que, inclusive, o próprio Jesus, com quem o próprio Jesus se identifica. Eu estava com fome, você não me deu de comer. Estava com sede, você me deu de beber. Eu era prisioneiro. Todas essas situações sociais, nosso Senhor Jesus Cristo, ele se identifica com o sofrimento dos seus filhos. Então, a igreja, que é a porta-voz do próprio Cristo, ela precisa se envolver nos temas sociais também, né? Apontando a direção, iluminado pelo Evangelho, ela aponta aquilo que seria a plenitude, né, o melhor para os filhos de Deus, tá certo? Então a gente não pode fechar os olhos para isso também. Ela se preocupa com o uso dos bens e sua relação com Deus. A doutrina social, ela se preocupa com o uso dos bens e a sua relação com Deus, né? O uso dos bens que Deus nos deu, né? Para que servem? Né? É só para as pessoas individuais ou também tem que ser para o bem de todos? Né? A igreja vai tentar, na sua doutrina, explicar essas coisas. Ela tenta, portanto, iluminar as relações sociais e econômicas. A igreja, ela é contra o liberalismo total, né, que seria, assim, o que vale no mundo é só o material, é só a economia e o lucro, ou seja, só o dinheiro, né? Então a igreja ela é contra esse liberalismo completo, né, em que a vida espiritual não existe, em que só existe a matéria, o dinheiro, né? Então, não, porque a gente precisa realmente ganhar dinheiro, ter lucro. Isso é claro que se você iniciar aí abrir um comércio,
É claro que você vai querer crescer, ganhar dinheiro, né, com honestidade, é claro, claro, fazendo bem o seu trabalho, oferecendo um bom serviço, e você merece isso. Seus funcionários merecem um bom salário, né? Entretanto, a igreja nos ensina assim que quando somente isso parece se tornar a verdadeira religião do mundo, então o que importa é o lucro, é o dinheiro, né? Não, aí a coisa começa a perder o foco. Por quê? Porque o homem ele foi feito para as coisas eternas também. Então, apesar do dinheiro, o homem precisa se lembrar que existe algo a mais, né? Que é muito maior do que tudo isso, que é Deus. O homem precisa desse algo a mais que é Deus. Não basta só os mecanismos, né? Os mecanismos aí do comércio, né? Não, não basta isso. Por outro lado, a igreja também é contra o comunismo e o socialismo, né? A igreja, ela se pronuncia contra o comunismo, porque o comunismo, primeiro que ele é materialista, é cego, ele é avesso à religião, é contra Deus. O Deus do comunismo é o Estado, né? Deus, o nosso Deus não tem lugar nesse lugar. Os cristãos são perseguidos, torturados, mortos, assassinados pelos regimes comunistas no mundo todo. O comunismo, onde tentou se implantar, ele sempre foi um caminho sem volta. Então a igreja também é contra o comunismo, certo? Por isso que a igreja tem a sua doutrina social, que é baseada no evangelho, né? A igreja, veja, ela não propõe um sistema econômico ideal, perfeito, mas a igreja ela mostra aquilo que tem de errado nos sistemas e aquilo que pode ser melhorado, né? E mostrar que Deus tem que estar também nessa sociedade, né? E os filhos de Deus têm direito, têm muitos direitos e têm muitos deveres também, como você pode ver na doutrina social da igreja. Todo o desenvolvimento econômico se destina a servir às necessidades de seres humanos, dos seres humanos. Então, a gente tem que entender que os bens, né, aquilo que acontece no mundo material, ele deve servir para o bem-estar dos filhos de Deus, e não o contrário, né? Como Jesus falou, o filho do homem é senhor do sábado, né? O homem não foi, o sábado, não, aliás, o homem não foi feito para o sábado, como um escravo, mas o sábado foi feito para o homem. Tudo que nós temos é para o ser humano ser feliz, tá? Quando isso se inverte, a gente começa a ter os problemas, né? As tiranias, a gente começa a ter a verdadeira opressão, né? Então, assim, a gente precisa ter a honestidade, ter a justiça acima de tudo. Lembrando sempre que tudo deve ser para o bem dos filhos de Deus. O trabalho humano serve para prolongar a obra da criação. O trabalho humano serve para prolongar a obra da criação. Então, Deus trabalhou, continua trabalhando, e ele nos disse para que nós executássemos também o nosso trabalho. O trabalho, ele dignifica o homem, como nós dizemos, né? O trabalho, ele prolonga a obra da criação. Se Deus trabalhou criando o homem, ele continua criando. Olha quantas criações os homens desenvolveram. E o catecismo diz que é um dever trabalhar. Lembra o que São Paulo fala para aqueles homens que estavam lá tranquilos esperando a segunda vinda de Jesus? São Paulo fica bravo falando: "Não, vocês nem que ficar aí de pernas pro ar esperando Jesus voltar. Vocês têm que trabalhar. A vida segue." E ele diz: "Quem não trabalhar não tem direito de comer." Então, é um dever do ser humano trabalhar. Aliás, o trabalho, ele honra os dons do Criador e os talentos recebidos. Deus nos deu deu dons a você, a mim, e nós precisamos desenvolver os dons que Deus nos deu, né? Isso, quando nós desenvolvemos os talentos que Deus nos deu, nós damos louvor e glória àquele que nos deu os dons. Nós desenvolvemos para o benefício dos outros. Então, nós temos que pôr a serviço também da nossa sociedade os dons, o dom de ensinar, por exemplo, né? O dom de construir, né? De cuidar das pessoas, né? Suportar o trabalho é unir-se à paixão de Cristo. Então, o trabalho, além de tudo, que muitas vezes o trabalho, ele, para muitas pessoas, ele é cansativo, né? Claro, chega sexta-feira, tá todo mundo cansado, mas a igreja nos ensina que as dificuldades que nós temos no trabalho, o sacrifício que nós fazemos para trabalhar,
esse sacrifício nos une à paixão de Cristo, que tanto sofreu por nós. Nós oferecemos o nosso trabalho, o nosso sacrifício a Jesus também, como ele ofereceu toda a sua dor por nós, pela nossa salvação. O trabalho humano, ainda diz o catecismo, que seja possível tirar dele os meios para sustentar-se a si e aos seus parentes, e ajudar os outros também. Então, o trabalho nos ajuda, né, a tirar dele, né, do trabalho, os meios para nós nos sustentar, comermos, né, bebermos, temos o nosso lazer também, ajudarmos os outros, aos nossos familiares e às outras pessoas que também, muitas vezes, não têm um trabalho. A gente pode socorrer essas pessoas, né? É a partilha, certo? É a fraternidade, é isso que Deus nos ensina. E também, o catecismo diz que nós temos que ter direito à livre iniciativa e aos seus lucros. A igreja não é contra a livre iniciativa, muito pelo contrário, a igreja não é contra os lucros. A igreja é a favor da justiça, certo? Então, assim, você pode ter o teu trabalho, você pode ganhar o teu dinheiro, você pode construir a tua empresa. Inclusive, isso é maravilhoso, porque você pode empregar muitas pessoas para trabalhar, né? Tirando tanta gente da miséria. Quando você dá um trabalho para alguém, e você pode pagar um salário digno para aquela pessoa, você está tirando, na verdade, você está dando um grande presente para aquela pessoa. Então, a igreja, ela não é esse negócio de ser contra as empresas, isso é tudo bobagem. A igreja, o que a igreja é contra? Ela é contra qualquer tipo de exploração. Aquilo que é injusto, a igreja é contra. Mas a iniciativa privada é maravilhosa, certo? Isso que a gente tem que saber. O Estado deve garantir as liberdades individuais e de propriedade e uma moeda estável, certo? Então, o Estado deve garantir que nós possamos ter ter o nosso trabalho, abrir a nossa empresa. Se você quer começar a vender coisas, você pode criar a sua empresa para você fazer as suas vendas, né? Você tem que ter essa liberdade de ter a sua casa, de ter o teu carro. O Estado deve também proporcionar à sociedade uma moeda estável, que não fique oscilando tanto. É claro que hoje a gente sabe como que a coisa está complicada, né? As empresas devem ser justas nos salários, segundo o catecismo, quando a injustiça na questão dos salários peca-se gravemente, tá bom? É pecado grave quando você paga para o teu funcionário aquilo que não foi combinado, né? Ou quando você dá um salário muito inferior àquilo que realmente seria o justo, tá? É um pecado grave. É, considerar as pessoas e não só os lucros. Então, essa é a visão da igreja. É preciso que os empresários olhem com humanidade para aquelas pessoas também, seus funcionários. Hoje o pessoal chama de colaborador, né? Olhe com amor e ajude no que for possível. E tem tantos bons empresários, tem gente tão maravilhosa, né? Que além de dar o trabalho para a pessoa, ainda olha com tanto carinho, com tanto amor, né? Mas a igreja pede para que isso se intensifique, para que a gente tenha mais gente assim, né? Acesso ao trabalho e à profissão deve estar aberta a todos, né, na medida do possível. E por isso que é bom a gente fomentar mesmo que as pessoas tenham a iniciativa, a livre iniciativa, para que as pessoas possam empregar outras pessoas, para que mais gente tenha acesso ao trabalho e que a gente possa exercer a nossa profissão, aquilo que a gente sonha realizar na nossa vida. Isso é tão maravilhoso, deixa a gente tão feliz, não é? Você tem vontade de ser um professor, tem vontade de ser um médico, um advogado, tem vontade de fazer arquitetura, engenharia, né, ser técnico de informática. Como é bom quando a gente realiza o que a gente gosta, isso faz a gente feliz. Deus nos criou para a felicidade. Deus nos criou para sermos plenos, felizes. E é isso que a gente precisa buscar, né? E o Estado tem que nos ajudar nesse sentido. A greve, então ele fala da greve também. A doutrina social da igreja se refere à greve. Ela diz que a greve, ela é legítima quando é inevitável e necessária. Então, assim, você já tentou todos os meios para conseguir resolver uma situação. Tudo. Tentou todos os meios pacíficos, tudo. Então, a igreja diz que, neste caso, a greve é legítima, tá? Ela é inevitável e é necessária. Entretanto, a greve é errada quando existem outros interesses por trás disso,
ou até mesmo violência. A igreja é contra a violência e a igreja é totalmente contra esses interesses que muitas vezes ficam ali ocultos, né? Então você tem o líder que faz a greve, por trás existe uma outra intenção, então a igreja é contra. Ela só é a favor da greve quando todos os meios foram tentados, não se obteve sucesso, e aí então a igreja permite a greve, e sempre de uma forma pacífica, sem violência. Também diz o catecismo que é injusto não pagar os tributos. A gente precisa pagar. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então a gente não pode ficar fugindo dos tributos, tá bom? Também deve existir solidariedade entre as nações, de tal forma que as nações ricas devem ajudar as nações mais pobres. É a solidariedade universal, é a solidariedade entre as nações que a igreja nos ensina. Então, os países mais ricos devem se esforçar para ajudar os países mais pobres, né? Tantos países que estão sofrendo com terremotos, com guerras. Então, assim, as nações mais ricas ajudam, né? As dívidas internacionais. Deve-se pensar em tantas coisas, nessa solidariedade entre as nações, porque todos nós somos filhos de Deus, nós somos a grande família de Deus. E segundo o catecismo, é missão dos leigos se envolver nas questões políticas, né, de uma maneira assim, se candidatar a prefeito, a deputado, a vereador, a presidente. Não, a igreja não deve, os pastores da igreja, os padres e bispos não têm que se envolver com isso, tá bom? Eles podem ensinar a doutrina social da igreja, dar bons conselhos, mas nunca se envolver diretamente, tá? É dever dos leigos. O amor aos pobres, também diz a igreja. A igreja, ela se preocupa muito com os pobres, né? E ela se refere a todo tipo de pobreza, não apenas a pobreza material, aquela pobreza é uma pessoa que não tem o que comer. Sim, a igreja se preocupa com essa pobreza, porque a gente vê na Bíblia que realmente Deus ele tem aquela preocupação com as viúvas, lembram? Os órfãos, aqueles que mais sofrem. Mas também a igreja se preocupa com outros tipos de pobreza, né? A pobreza espiritual, porque tem muita gente que é rica materialmente, mas espiritualmente é pobre. Então a igreja se preocupa também com esse tipo de pobreza. E nós temos que dar às pessoas esse alimento espiritual. É a nossa missão. E por fim, o catecismo fala sobre as obras de misericórdia corporais e espirituais, que inclusive tem aí muitos méritos, né? As obras de misericórdia corporais são quais? Você dar de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, vestir os nus, acolher os estrangeiros, né? São as obras corporais, físicas, materiais. Mas existem também as obras de misericórdia espirituais, quando você dá um bom conselho para alguém, quando você reza por uma pessoa, quando você suporta com paciência uma pessoa incômoda. Então, existem várias obras espirituais. Muita gente acha que quando se fala de obra, significa só você ir lá e pôr a mão na massa, né? Tal, corporalmente falando, dar uma cesta básica. A igreja fala que misericórdia, obra de misericórdia, existem os dois tipos, tanto as obras corporais quanto as espirituais. As duas estão no mesmo patamar. Tanto dar um alimento para quem está com fome, quanto você rezar por uma alma que precisa de ajuda, elas têm a mesma validade, tá bom? Então é isso que a igreja também nos ensina e valoriza, ok? Gente, é isso. Nessa segunda parte aqui, era o que eu tinha para falar. Espero que você tenha entendido como funciona esse segundo mandamento, que é o não roubar, que abrange também todas essas questões sociais, tá bom? Então nós agradecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo por mais esse encontro, que ele nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que você fique com Deus, se inscreva no nosso canal e compartilhe o nosso vídeo. Até o nosso próximo encontro.